Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou aproveitar aqui e convidar as pessoas para participarem do nosso bate-papo aqui com a Dani. Vocês podem nos ajudar, né? Aproveitar, mandar aí o convite para o pessoal, para os amigos. Que a gente tem aí mais uma live do projeto Vida de Empreendedor. Para a gente retomar, porque algumas pessoas estão chegando hoje pela primeira vez, o projeto Vida de Empreendedor, ele é uma atividade complementar da disciplina de empreendedorismo dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da URI de Santo Ângelo. É uma atividade que a gente já desenvolvia dentro do ambiente acadêmico, né? Levar os empresários e os empreendedores para compartilharem as suas oportunidades, as suas dificuldades, as suas vivências, né? E trazerem essa experiência para os nossos acadêmicos. Então a gente aproveitou o momento e resolveu fazer a mesma atividade que já era, né, já acontecia presencialmente, de forma virtual. E por que não, né, trazer isso para a nossa comunidade, porque são informações que vêm da comunidade para os nossos acadêmicos, e a nossa universidade ela é comunitária, então a gente quer aproximar os empreendedores da universidade, os alunos dos empreendedores. Então hoje a gente vai receber a Dani. A Dani coordena um projeto muito importante e especial aqui em Santo Ângelo, né, que é um projeto que trabalha o empreendedorismo social e é um case no interior do estado, é o único que eu conheço, até vou perguntar para a Dani se tem mais algum. E ele foi inspirado no ZISPOA, que é a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre. Deixa eu ver que a Dani acho que já chegou aqui. Aí a gente vai chamar ela. Aqui. Aguardar a Dani entrar. Oi! Boa noite. Boa noite, tudo bem, Dani? Eu ia tentar colocar um filtrinho aqui para melhorar um pouquinho, mas acho que não vai dar. Pois é. Vamos ajustar a câmera aqui. Acho que tá bom agora. Deixa eu ajustar aqui também. Tudo bem. E aí, como está, Dani? Como está o movimento? E aí, tudo bem. Olha, tá bom aí? Vocês estão me ouvindo bem? Me enxergando bem? Tudo certo? Me ouve bem, Vivi? Sim. Uhum. Ai, que Tá, bom, tudo que daí bem. não vou colocar o fone. Tá, não, te ouço bem sim. Uhum. Então tá bom. Tudo bem, uma loucura, uma semana corrida, sexta-feira, ó, a Paty tá aí, oi Paty. Uma correria, um monte de novidades essa semana, e aí tô aí, né, ansiosa para poder conversar com todo mundo. Fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite, Vivi. Não escondo de ninguém o quanto que eu sou fã de ti, do teu trabalho, né? Obrigada. E fiquei muito feliz, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu espero poder contribuir aí com toda essa turma, toda essa galera que vai estar aí com a gente. E eu já quero aproveitar e pedir pro pessoal para apertar no coraçãozinho lá, que quanto mais o algoritmo entender que a gente está gostando disso, mais pessoas vão vir para nossa live. Então, apertem no coraçãozinho aí sem parar. Oi, Douglas! Então, Dani, tu já estava ouvindo, né, eu apresentar um pouquinho antes desse projeto, né, que eu lembro que cada semana tem alguém novo, né, entrando. Então, assim, o projeto, ele é para trazer realmente, né, a vivência empreendedora para os nossos acadêmicos. E a nossa persona aqui tem... Aí a gente vai trabalhar uma faixa, né, de 17 a 22 anos, que são os nossos alunos,
né? Então aí são bastante curiosos com relação ao que acontece sobre o empreendedorismo. E esses dias até eu apliquei um NPS, que geralmente no final do semestre eu aplico. E esse ano eu resolvi fazer diferente. A cada final de mês eu vou aplicar para poder fazer uma mudança, né, pivotar algumas formas que eu venho trabalhando, que eu estou inovando em algumas coisas e para ver se eles estão gostando ou não. E aí eu fiz uma pesquisa para perguntar de todas as ferramentas que a gente tem usado para essa disciplina em especial, porque é uma disciplina EAD, né, da universidade, é a primeira disciplina EAD da universidade. E aí, assim, ó, disparado que eles estão aprendendo muito com as lives, né? Então, a ideia é estender todo o semestre ela, só não foi feita na primeira semana de aula, porque, né, precisava fazer toda a introdução, explicar todo o funcionamento do semestre, e a ideia é a gente ir até o final de junho com as lives na sexta-feira, sempre o mesmo formato, algum empreendedor, algumas delas vão ser mais técnicas, que a gente vai ter aí orientação sobre como fazer projeto de alguns modelos de negócio, orientação contábil sobre como que eu faço um registro do empreendedor individual, né? Então a gente vai ter aí algumas outras formas, né, de entregar conteúdo, mas o meio vai ser a live. E aí, muito Dani, legal. Eu gostaria de agradecer muito, né, que tu aceitou o nosso convite. E o convite, assim, a Dani tem várias funções, né? E depois eu quero que tu te apresente e fale sobre elas. Mas hoje a gente vai conversar com a Dani, coordenadora da Zissan, né? Sim. E aí, Dani, eu quero que tu conte para nós também, quando tu for falar do projeto, como que foi essa busca que foi feita. Eu sei que foi feito aqui em Porto Alegre, foi feito lá em Florianópolis, né? Então eu gostaria que tu falasse isso. Se tu esqueceu, eu vou te perguntar de novo, tá? Mas enfim, eu vou passar a palavra para ti, né? A gente tem aí, são 20 para as 8, a gente tem aí uns 40 minutos mais ou menos, né? E eu vou deixar você usar a palavra. Se aparecer alguma pergunta, eu interrompo e faço a pergunta para ti, né? E segue o baile. Então, tá contigo, Dani, te apresenta, como é que tu gosta que as pessoas te conheçam, conta todas as tuas atividades, até a mais recente, né? E vamos lá. Tá bom. Tá contigo. Tá certo. Certo. Muito obrigada mais uma vez, então. E, pessoal, a galera que tá aí na live, obrigada por estarem aqui. Espero que vocês curtam bastante esse bate-papo. E é para ser, de fato, um bate-papo, uma troca, né? Um grande networking que a gente está fazendo aqui nesse momento. E é demais a gente ter aí professoras igual a Vivi que trazem aí inovação para dentro da sala de aula. Ainda mais no momento desse que requer que a gente reaprenda muitas das coisas que a gente já faz, né? E inovação é isso, né? É a gente trazer soluções para as coisas já existentes. Bom, meu nome é Dani Schneider, né? Me chamo Daniele Barbieri Schneider, né? Mas as pessoas me conhecem por Dani Schneider. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 15 anos, a Rebeca. Trabalhei durante 13 anos numa grande empresa que prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, que eu entrei na Caixa, eu trabalhei a minha vida inteira praticamente na Caixa Econômica Federal, migrando em alguns setores, e quando eles não puderam mais me reaproveitar, então eu entrei nessa empresa que era seguradora da Caixa, que é a Caixa Seguradora. Nessa empresa eu fiquei muitos anos trabalhando como consultora comercial de grandes clientes, até eu ser convidada pela corretora da Caixa, então, para trabalhar em cargos de gestão. E então foi aí que eu comecei uma grande paixão por essa coisa do empreender, né? Porque independente de onde a gente esteja, quando o bichinho do empreendedorismo te pica, não importa onde tu estás, assim, né? A gente acaba fazendo. E aí, quando eu virei gestora, então, e eu trabalhei durante quase 10 anos com equipes de venda, com liderança, com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de pessoas, a gente trabalhava muito forte o intraempreendedorismo, né? Eu coordenava mais de 100 pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, focadas em vendas, né, vendas comerciais dentro das agências da Caixa.
E como eram mais de 100 agências, não tinha como eu ver esse negócio, fazer dar certo esse negócio, sem ver aquilo ali como meu mesmo. Então, para mim, essas 100 agências espalhadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, elas eram como uma grande franquia e eu era responsável por aquilo ali. Então, eu trabalhava muito essa questão do empreendedorismo, né? E também de fazer com que as pessoas lideradas por mim entendessem dessa mesma forma. E isso deu muito certo, graças a Deus. Durante todo esse tempo que eu fiquei, eu conquistei muitas coisas por conta dessa visão, e eu devo isso a essa visão mesmo, porque quando a gente vê o negócio como teu, é mais gostoso trabalhar. Então, e quando tu gosta daquilo que tu faz, as coisas dão certo e é uma matemática certa. E por conta disso eu conquistei muitas viagens internacionais, muitas campanhas de vendas, muitas premiações, né? Junto com as minhas equipes, trabalhando dessa forma e atuando dessa forma, né? Junto à área comercial. Nessa última fase minha dentro da empresa, eu já estava morando em Porto Alegre, lá era regional. Éramos eu e a minha filha só, e a Rebeca, então, pequena, era difícil para ela ficar sozinha lá em Porto Alegre, eu viajava bastante, ela, então, só com a secretária em casa. Resolvi pedir demissão para cuidar da minha filha, para cuidar da minha vida, para ficar mais perto da família. Pedi demissão, voltei para Santo Ângelo. E agora? O que se faz, né? Como é que se recomeça uma carreira do zero, quase com 40 anos. E aí, então, foi quando eu busquei me recolocar, né, no mercado, mas eu não queria mais voltar para o mercado, eu não queria mais fazer o que eu fazia, eu queria fazer algo diferente. E aí, então, o empreendedorismo apareceu mais forte ainda na minha vida. E foi quando, então, eu conheci algumas pessoas-chave aqui na cidade, né? E esse grupo de pessoas, então, através da Helenice, através da Cristiane Bal, lá da Padaria Santo Ângelo, né, me falaram a respeito de um projeto que, segundo elas, era a minha cara. Porque isso tem tudo a ver contigo e tal. Daí foi um grupo de pessoas que foi a Porto Alegre visitar uma rede, né, uma zona, que é um mapa que tem lá em Porto Alegre, né, de alguns bairros lá de Porto Alegre. Agora eu não me lembro, Bonfim, Floresta, uma região mais central ali, de algo diferente que estava acontecendo lá, que chamava-se Expoa. Aí elas foram para lá, entenderam como é que funcionava, acho que a parte mais fomentada nisso é a Vila Flores, lá em Porto Alegre, e voltaram encantadas com o projeto. E, Dani, olha só, tem isso que está acontecendo assim, assim. Eles trabalham inovação, eles trabalham coisas diferentes. E, mas eu digo, mas para quê? Para que se faz isso? Para fazer diferente, né? Daí eu fui atrás para ver, para entender o que era que a Expoa fazia. E, de fato, assim, acabei me apaixonando pelo projeto das Expoa, né? Eles trabalham muito a questão de inovação, tecnologia, empreendedorismo, criatividade, colaboração. E aquilo, né, eu criei uma empatia muito grande com aquilo, e a gente, então, fundou aqui na cidade a ZISAN, que é a Zona de Inovação Criativa e Sustentável de Santo Ângelo. Que ano foi isso? A partir dali... Isso foi a visita lá em Porto Alegre, foi no final de 2018, e no início de 2019, então, algumas pessoas da comunidade começaram a se organizar para formar a ZISAN. E a ZISAN, ela é isso, ela é um movimento social da comunidade, né, que a gente conta com o apoio de outros atores da sociedade, né, que a gente costuma falar que são as hélices que compõem esse movimento, que são as 4 hélices, que é a comunidade, as universidades, a prefeitura e as indústrias, né, enfim. E então a gente começou a se organizar para quê? Porque o movimento
de inovação, ele busca, de fato, trazer algo diferente, buscar soluções diferentes para dores que já existem, né? E que tem algum tipo de solução hoje, então a gente busca uma solução inovadora, uma solução diferente. E tem tudo a ver com o que eu sempre gostei de fazer, que é a questão de empreender. Então, a gente começou a trabalhar na Zissan e lá começou, então, eu comecei a perceber algumas coisas em mim, principalmente, porque eu acho que o empreendedor, ele precisa de um grande nível de autoconhecimento e entender muito os seus valores, né, e aquilo que move ele, para que exista uma entrega de fato para as coisas que ele faz e para que tenha genuinidade naquilo que acontece, né? Então, eu comecei a entender que aquilo ali tinha muito a ver comigo. E o que a gente fez? A gente dividiu a Zissan em alguns setores, que é a Zis Criativa, o Zis Prof, Zis Mob, Zis Music e, por último, agora surgiu o Zis Empreende, né? Muito bem, eu já vou entrar em cada um. Eu voltei, daí eu comecei a trabalhar na Zissan e eu não estava trabalhando ainda. Quando eu comecei o movimento da Zissan e eu vi que essa coisa do articular, de buscar fazer diferente, de tecnologia, inovação, um pouco de educação, tinha muito a ver comigo, eu entendi que era a hora de eu empreender. E aí, então, eu fui buscar um negócio para eu trabalhar, né? Enfim, e foi quando a Código Kid, tá aqui, surgiu na minha vida e a gente trouxe, então, para Santo Ângelo a primeira escola de tecnologia da região. E a Código Kid, então, ela vem também no momento de trazer aquilo que eu gostaria de fazer, de trazer para a sociedade, né? Que é buscar de uma nova forma de se conectar com as novas gerações, de entender um pouquinho como é que a gente impacta aí com essa galera que está surgindo agora, né? Até porque a gente precisa entender como é que funciona para entrar na mesma onda. Então, surgiu o Código Kid e aí eu comecei, então, a empreender no movimento e na escola. E eu sou suspeita para falar da escola, né? Porque o Arthur tá lá, eu já fiz, olha, eu acho que nem sei quantos treinamentos eu já fiz lá, né? Começou o meu canal do YouTube lá dentro, então eu sou suspeita para falar da escola. Mas daí conta mais um pouco. E é essa mesma intenção, assim, né? Da gente conseguir agregar na vida das pessoas a tecnologia como ponte positiva, né? De comunicação, não só consumir tecnologia, mas criar. E aí, então, junto com isso, né, eu comecei a trabalhar paralelo o meu lado empreendedor, né, focado no lucro, então, no meu trabalho, que é a Código Kid, e o empreendedorismo social, então, que é a Zissan. Por que, né, trabalhar empreendedorismo social? Eu entendo que o empreendedor social, ele é um incomodado, uma pessoa desconfortável na sociedade e que ela não se contenta em ver simplesmente as coisas acontecendo sem tomar uma atitude, sem fazer alguma coisa para mudar algum tipo de situação, né? Porque a meta, o objetivo principal do empreendedorismo social é, de fato, reduzir as desigualdades sociais de alguma forma, né? Então, tem o lucro de alguma forma, mas não é o objetivo principal. É, de fato, essa redução das desigualdades. E aí, a gente identificou que tinha muita coisa que se podia fazer aqui na cidade nesse sentido. Uma das coisas que o Zissan acredita muito, né, nessa questão do movimento social, é de estar em conjunto e trabalhar em conjunto com os ODS, né, os 16 Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, eles têm metas até 2030 nesse sentido. E a gente acaba surfando nessa onda, né, de conseguir acompanhar esses objetivos e fortalecer e fomentar sempre esses objetivos e trabalhar nessa linha de desenvolvimento, né? Que é também assim que os SPOA trabalham. Eles têm objetivos, tinha até 2020, alguns objetivos, enfim.
E aí tá bom, tá? A gente se reuniu, então tinham várias pessoas chaves ali fazendo parte daquele grupo. Mas o que a gente faz agora? Porque eu acho que a questão de inovar, ela tem sempre esse... Tá bom, mas e como é que eu inovo? Como é que eu trabalho inovação? Tenho que trabalhar com tecnologia, necessariamente a inovação tem que estar ligada à tecnologia, e na verdade não tem, né? Toda solução que a gente traz de uma forma diferente, disruptiva, ela é inovação. Então, seja com tecnologia ou não. E quando a gente conseguiu, então, concentrar mais pessoas nesse grupo, a gente identificou que cada um tinha um tipo de habilidade, um tipo de coisa que gostava de trabalhar. E aí nós dividimos grupos. Então, a gente tem, como eu disse antes, o ZIS Criativa, que é um grupo de pessoas que curte mais essa parte de criatividade, de fazer eventos, de trazer novas formas de atuar, enfim, desde a economia criativa até a questão de tecnologia também. Então, a gente tem desenvolvedores de software, escritórios de design, tem diversos tipos de pessoas que fazem parte dessa... Oi, Jorge! Que fazem parte da ZIS Criativa. E eu, então, iniciei no ZIS Criativa, como parte do grupo. E o primeiro projeto que a gente desenvolveu foram as feiras de rua, né? É muito provável que alguém aí que esteja acompanhando deve ter participado de uma das feiras que a gente fez. E o objetivo das feiras era mostrar para o pessoal que a gente podia concentrar no mesmo lugar economia criativa, através, então, de artesanato, né, de soluções que as pessoas, muitos que tinham em casa, né, o seu negócio, ou não tinha seu negócio regularizado, enfim, para fazer uma exposição ali. E na primeira feira a gente conseguiu quase 60 expositores, né, que fizeram parte dessa feira. Então, a gente uniu ali música, a gente uniu ali a parte de gastronomia da cidade, a gente uniu economia criativa, e a feira foi um sucesso. A gente teve quase mais de 1.500 pessoas participando da nossa feira, e dos expositores que participaram, todos eles tiveram sucesso em vendas. A partir dali, a gente conseguiu desenvolver outros grupos que começaram a trabalhar a partir da feira, a partir do case da feira. E a feira, então, começou a se tornar uma forma da ZISAN, né, aparecer mais. A partir dali, a gente começou a fazer vários tipos de eventos que fomentavam essa questão da economia criativa. E a feira de rua, então, ela acabou que a gente acabou fazendo no SESI, a gente acabou fazendo em outras ruas, e acabaram que se criaram vários eventos a partir disso. Inclusive um grupo de expositoras, né, que participaram da primeira feira. A partir disso, elas criaram também um grupo que chama-se A Gente Combina, e começaram a trabalhar a economia criativa, né, a partir dali, e elas começaram a fazer suas próprias feiras, e era justamente essa a intenção, né? A gente mostrar para as pessoas que com um pouco de colaboração, um pouco de trabalho, porque tem bastante trabalho envolvido nisso, e inovação, a gente consegue trazer, então, novas soluções, né, para que as pessoas entendam como que eu posso fazer diferente, né, chamar a atenção das pessoas para o meu negócio e ainda assim ajudar a comunidade, a sociedade, né, nesse sentido. Então, o nosso foco era gerar mais emprego e renda para essa questão da economia criativa. Esse era o objetivo da feira. E aí é interessante ver, porque muitas pessoas me perguntam assim, me perguntavam e ainda perguntam, mas o que tu ganha fazendo isso? Quanto que tu ganha para trabalhar na ZISAN? E assim, a gente não ganha nada. Todo o trabalho da ZISAN, ele é voluntário. Então, o empreendedor social, ele tem essa questão social muito forte, né, na sua vida, assim, porque de fato são pessoas que se importam com a redução da desigualdade social, com um movimento de sustentabilidade,
né? Porque a gente precisa pensar no longo prazo e a questão de trabalhar inovação na sociedade, com criatividade, com colaboração, ele está muito focado em sustentabilidade. E também essa questão da colaboração, né? Porque eu tenho, né, eu sou da seguinte opinião, que não sou muito fã de concorrência. Eu prefiro acreditar na união. Então, tipo, se tivesse uma outra escola de tecnologia aqui na cidade, eu não entenderia isso como concorrência, e sim como mais uma das minhas para a gente juntar e ser mais forte dentro daquilo que a gente pensa ou que a gente defende, né? Então, a questão do empreendedorismo social, ela trabalha muito essa questão de união, de colaboração, do quanto que cada um pode dar um pouquinho, porque quando a gente faz qualquer tipo de projeto, o que eu posso dar nesse momento? Alguns podem doar seu tempo para ir lá, curtir, compartilhar e divulgar projeto. Outros podem sabem fazer algum post, sabem usar a rede social e acabam, então, responsáveis por isso. Outros trabalham design. Outros podem ir lá no dia da feira, por exemplo, e pintar a rua. Então, cada um dá aquilo que pode, né? E junto a gente consegue fazer grandes coisas. Então, o ZIS Criativo, o projeto principal do ZIS Criativo acabou ficando as feiras. E aí a gente tem o ZIS Prof, que é um grupo de professores também dentro da ZISAM, que eles trabalham projetos de inovação nas escolas. Então, todos os professores que fazem parte ali, de alguma forma ou de outra, eles estão sempre fomentando inovação dentro das suas turmas. Esse projeto que você está fazendo agora, é um grande exemplo de inovação, então, né, dentro da... Oi, Lari! Dentro das escolas, e as profs do ZISProf, então, elas trabalham muito essa questão de projetos com as suas turmas, né? A gente tem o ZISMob, que trabalhou com... Olha aqui o que a Fer falou. Ah, sim, ó, isso aqui é importante. Na verdade, a cidade toda ganha com a ZISAM. Ganha eventos, ganha oportunidade para empreendedores, ganha mais inovações. O ganha-ganha, ele é o start, né? Porque todo mundo ganha. De verdade, o crescimento, ele é social. A gente tem o ZISMob, que então a gente tem um grupo de arquitetos e engenheiros, que dentro da ZISAM também, que trabalham mais essa questão de mobilidade urbana, de soluções inovadoras, né, para a questão de mobilidade urbana. Surgiu, então, no início da pandemia, surgiu o ZIS Music, que foi também uma forma que a gente buscou de assessorar e ajudar os músicos da cidade a rentabilizar, né? Então, como é que a gente fez esse projeto? A gente buscou um parceiro em Porto Alegre de um aplicativo onde a gente conseguia fazer o passar o chapéu de forma online para os músicos. Então, a gente conectou com essa galera lá de Porto Alegre, fizemos algumas reuniões com eles. E durante as lives, então, a gente fez uma sequência de lives de várias bandas e músicos aqui da cidade, aqui no Insta da ZISAM. E durante a live, então, as pessoas podiam entrar no aplicativo lá e fazer essa colaboração com os músicos. E a partir daí, então, vários deles rentabilizaram uma graninha, né, para aquela época que foi o início da pandemia, foi bem complicado para eles. E, por fim, o grande último projeto que a gente fez aí foi o ZIS Empreende, né? Que, mais uma vez, a intenção também era... Qual foi o start da questão do ZIS Empreende? Era a preocupação, principalmente com as mulheres, né, que estavam em casa nesse momento, algumas sem poder trabalhar, delas fomentar, delas entenderem melhor o seu negócio, se desenvolver melhor no seu negócio para poder fazer, então, uma venda melhor. Então, profissionalizar mais essas empreendedoras do lar, de casa, enfim. Então, desde a Dona Maria, que fazia pão lá no bairro, né, ou biscoito, ou enfim, o que independente do que ela vendesse, essa pessoa estava em casa, ia ter que vender online, ia ter que se apropriar de algumas coisas de forma rápida, né? Então, a gente buscou aí 10 mulheres na nossa cidade, a gente foi uma delas, né? Que pudessem contribuir, então,
com alguma coisa, com alguma pauta importante e relevante, né, para que essas mulheres pudessem se apropriar e trabalhar e melhorar, então, e rentabilizar os seus negócios. Então, todo projeto da Zissan, ele tem esse foco de ajudar, né, na redução de algum tipo de desigualdade. E esse é o ponto inicial de qualquer questão social, né? A gente entender qual é a dor que a gente quer trabalhar, que a gente quer reduzir, que a gente quer resolver, né? Buscar os atores, então, que vão trabalhar nisso e partir para a questão da execução. E aí é a parte mais difícil, porque, de fato, tu só consegue conectar com pessoas que vão querer fazer. E o querer fazer, ele é bastante difícil na nossa sociedade. A gente tem uma sociedade que é atuante na questão do falar, do criticar, né? Mas a hora da ação, ela reduz bastante os atores. Então, acaba que a gente fica com um número reduzido de pessoas, mas é importante que aquelas pessoas que estão ali, de fato, elas querem fazer alguma coisa, elas querem fazer diferença. E o interesse delas é bem isso que a Fer colocou. A Fer também faz parte da Zissan, também é minha parceira no Descriativo e das feiras, enfim. E é trazer para a cidade algo diferente, fazer com que a cidade perceba que existe um movimento diferente, né? Fortalecer o ecossistema de inovação. E aí a gente vai entrar em vários outros projetos que tem a nível estadual, inclusive fazem parte, por exemplo, do Inova, né, de alguns programas de inovação do governo do estado e do governo municipal. E a Zissan fortalece, então, esses movimentos, né, esse ecossistema. A Zissan foi parceira de diversos outros projetos de inovação também na cidade. A gente participou e fomos atuantes no primeiro Startup Weekend que aconteceu na cidade. Então, foi assim, um grande feito, porque não tinha acontecido na região nenhum outro evento, né, desse tamanho e dessa importância. E então a Zissan, ela foi pioneira em vários projetos nesse sentido. A gente fez também a primeira feira virtual. Isso que eu ia te perguntar. Eu lembro da feira virtual, eu lembro do This Music. E aí, na feira virtual, eu lembro assim que foi feita uma preparação com o pessoal, né, para até assim, instrumentalizar eles dos recursos digitais. Sim. Foi preparado o grupo. E aí eu gostaria de falar um pouquinho, assim, que contasse para nós um pouquinho sobre essa parte mais da instrumentalização, da ajuda que a Zissan, o suporte que a Zissan traz para os empreendedores. E também, assim, o empreendedor, para fazer parte da Zissan, ele precisa ser formalizado ou ele pode iniciar informal? E ainda também, o que aconteceu com as feiras, né? De que forma ela começou a funcionar a partir do momento que não podia mais realizar ela. Eu sei que a virtual é uma, mas o que foi feito mais, né? O que eles estão fazendo hoje nessa situação que a gente está? Sim. A questão da feira virtual. Desculpa, Vivi, qual foi a primeira pergunta que tu fez antes? De como que a gente ajudou. Isso. Esse, na verdade, é o ponto principal, assim, né? Porque para a gente reduzir desigualdade, a gente precisa, de fato, apropriar as pessoas da mudança que ela quer que aconteça, né? Então, quando a gente fez a feira virtual, a primeira intenção era fazer com que as pessoas pudessem vender os seus produtos, já que elas estavam em casa, seus espaços físicos estavam fechados, e elas não estavam conseguindo, né, comercializar. E aí a gente começou a perceber, né, tratando a dor lá, entendendo a dor, que muitos não tinham posicionamento digital e não sabiam fazer, então não tinham nem e-commerce, tampouco um Instagram ou um Facebook, qualquer lojinha virtual ali online, não tinham essa presença, pouquíssimos tinham. A maioria não sabia utilizar. E a questão da resistência ao digital.
Acho que foi o ponto mais forte, assim, né? Não sei fazer, tenho medo. Então, o que a gente entendeu? Que a gente ia ter que, de fato, fazer muitas coisas para as pessoas e a gente fez. Então, a gente trabalhou desde a questão do posicionamento de marca, né, da feira virtual e da marca de cada um deles. Nós começamos a fazer um aquecimento, então, nas redes sociais, para que as pessoas, no final de semana da feira, estivessem presentes mesmo, né, de forma online na feira. Então, ajudamos eles como é que tu vai fazer essa divulgação, como é que tu compartilha. Então, todo um beabá da utilização do Instagram. Fizemos uma live pitch, né, com eles no sábado antes. Então, cada um daqueles que tiveram a coragem, na verdade, né, nem todos participaram, mas a maioria deles, né, de vir para o Instagram fazer uma live. Para muitos deles foi a primeira live realizada na vida. Então, aí já começa a fazer a diferença, né? Então, muitos não sabiam se posicionar digitalmente, aprenderam a mexer nas redes sociais, entenderam como é que se faz uma live, como é que eu participo, tiveram a coragem de vir botar o rosto aqui no digital. Entenderam o que era um pitch, então foi o primeiro pitch da vida de muitos. E depois entenderam como é que funcionava a dinâmica da venda online, porque a gente fez desde os links para eles colocarem lá na biografia, a gente fez link para o WhatsApp de cada um, para que eles conseguissem se comunicar com o seu público, enfim. Então foi toda uma entrega de um pacotão assim para venda online para todos eles, né? E assim, a gente fez tipo, inscrições a R$15 para cada um. Para quê? Para que a gente pudesse impulsionar só os posts. Então, mais uma vez, né, era de fato para que a gente tivesse um movimento, né, e buscasse uma esperança, né, fomentar a esperança ali entre aquelas pessoas que muitas estavam desanimadas, né, por conta das portas fechadas, de não conseguir trabalhar, e de mostrar que tem um caminho, né? Tem um caminho muito legal no digital aí para venda. E aí, então, nesse sentido, a feira online também, ela, depois disso, depois da feira, muitos deles, né, retornaram com feedbacks sensacionais. Inclusive, se vocês quiserem entrar, tá salvo lá nos destaques da DSAN, porque eles fizeram, além de fazer muitas vendas no dia, né, tiveram um crescimento bastante relevante nas suas redes sociais e aprenderam coisas que eles não sabiam. Então, é sempre esse o impacto que a ZISAN, né, e qualquer movimento social, mas o que a gente quer é causar na sociedade, é uma continuidade daquilo que a gente starta, né? Então, todos os projetos que a gente pensa e executa, eles tendem a ter uma continuidade de alguma forma. Não conseguimos nunca fazer com que todas as pessoas sigam, né, dentro daquele ritmo, mas, tipo, na feira virtual a gente teve 20 expositores e afirmo para ti que 30% deles deram sequência, né, nesse posicionamento virtual e seguiram aí tendo sucesso nessa questão, nessa parte. Eu tenho acompanhado alguns que seguem fazendo live. Até nesse momento, a Edna, né, Fui Eu Que Fiz, tá com uma live comercializando, né, produtos que ela confecciona, exato, artesanato. E eu vejo, assim, que vários continuaram, né? Alguns sim, se aventuram mais de fazer a live, outros vão mais para o caminho da postagem, do vídeo, né? E aí o Jorge falando que foi muito bonito ver o pessoal que nunca tinha ouvido falar em pitch preparando o discurso de venda. E olha que assim, ó, eu já fiz algum pitch, mas eu ainda acho que também é meio difícil fazer, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade. Eu já fiz alguns pitches, até 2 deles premiados, mas eu acho difícil. Quando eu tenho que fazer um novo, eu demoro um pouquinho, sabe? Então, imagina assim, uma pessoa... Eu tenho a mesma dificuldade. Aí, tu imagina assim, uma pessoa que não tem esse hábito, né? Que não vem de um movimento, porque a gente já tá no movimento aí de startup, já tá no empreendedorismo, já está há mais tempo nesse caminho,
né? A gente ali no Startup Weekend a gente trabalhou, eu não atuei tanto quanto vocês, né? Mas na parte do suporte, do apoio, da divulgação, né? Como embaixador. Foi embaixadora. Isso, então assim, o movimento assim, mexe comigo, o movimento empreendedor mexe comigo em qualquer um tipo, né, que seja, o social, o intra, qualquer um deles faz meu olho brilhar. E o social, assim, mais especificamente, eu vi que o nosso município, ele abraçou, né? Sim. E aí tem um movimento a nível de governo municipal, né, acontecendo Sim. nesse sentido. E a ZISAM, qual é o vínculo da ZISAM com a prefeitura, com o governo municipal? Ela é independente, ela é um braço. E o que o nosso município, o poder público, está fazendo para ajudar a ZISAM, para ajudar a inovação do microempreendedor, do pequeno, né? Aquele que está aí, como você bem colocou, e é uma realidade, muitas mulheres, principalmente, né, saíram do mercado formal e foram para casa atender filhos, atender família e tiveram que empreender, fazer dinheiro com o que elas sabiam fazer em casa. Bolo, docinho, e aí por aí vai. Então, assim, Dani, antes eu te perguntei se eles precisam ser formais ou podem ser informal. E aí eu quero saber o que a nossa prefeitura está fazendo para ajudar e o que a ZISAM tem a ver com o movimento municipal, público municipal. Perfeito. Então, assim, primeiro a questão de fazer parte. A ZISAM, para fazer parte da ZISAM, tu precisa querer, tá? Não precisa ser MEI, não precisa ser necessariamente um empreendedor. Precisa querer, de fato, fazer diferença e ter vontade de ajudar. Porque, assim, mais uma vez eu reforço as palavras da Fernanda, né? É uma relação de ganha-ganha. Então, assim, a gente não ganha em recurso, mas a gente ganha em desenvolvimento, né, no médio e longo prazo. Então, a gente está há 2 anos com o movimento, agora a gente está começando a colher mais frutos. Então, para fazer parte da ZISAM, é só entrar em contato com a gente, chamar aí no direct. A gente tem um grupo de WhatsApp, hoje a gente tem quase 80 pessoas já que fazem parte. E só que atuantes e executores mesmo, a gente precisa de mais pessoas. Então, todas as pessoas que tiverem a fim de arregaçar a manga e vir trabalhar com a gente são muito bem-vindos. E a prefeitura? Então, a prefeitura, na verdade, ela trabalha como uma das hélices de apoio, né, dessa questão no ecossistema. A ZISAM, ela é um movimento da sociedade, né, que conta com o apoio da prefeitura, mas ela é separado, ela é um movimento que não faz parte, não é um movimento, é um movimento político, mas, né, política pura, assim. Político-social. Mas ela não faz, político-social. Por quê? Porque ela precisa continuar acontecendo independente da situação, independente do governo que esteja na prefeitura. Então, ela é um movimento que se consagrou já e a gente precisa fortalecer cada vez mais, porque independente de troca de governo, a ZISAM precisa continuar acontecendo. Contudo, a gente tem a sorte, né, de contar com o governo municipal, que é o governo da inovação e que apoia muito a inovação. Então, a prefeitura, desde o início, ela apoiou, ela é atuante também nesse sentido, porque tem a questão do programa Inova RS, né, do governo do estado, que fomenta, então, o fortalecimento do ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. E tem o Inova Santo Ângelo, certo? E a ZISAM, ela, então, conta com o apoio desses movimentos, né? Tanto do Inova RS quanto do Inova Santo Ângelo. Mas ela faz parte de uma forma atuante e separada, né? Então, é mais um movimento de inovação além do Inova. E só que, assim, faz toda a diferença a questão do apoio do governo municipal, sem dúvida, né? Porque a articulação, ela depende muito da boa vontade e do querer das pessoas. Então, quando a gente conta com o apoio do poder público, as coisas acabam acontecendo de forma mais rápida, né?
A questão, tu me perguntaste também antes dessa busca, né, em outros lugares para a gente trazer coisas para cá. Então, a gente, não contente com tudo que a gente vê, a gente sempre busca, né, formas de fazer e vai atrás de onde as coisas estão acontecendo. Hoje, o lugar que a inovação mais acontece, né, além de São Paulo, é em Florianópolis. Na verdade, Florianópolis hoje é um vale do silício brasileiro, né? Então, a gente reuniu também com o apoio do governo municipal, e é por isso que eu digo que é importante, que vai mais rápido, né? Um grupo de pessoas que fomos até Florianópolis entender como é que funcionava lá o ecossistema deles, como é que com o governo do estado as coisas estavam acontecendo, com o governo municipal de Florianópolis também as coisas estavam acontecendo, para buscar um benchmark para que a gente pudesse atuar aqui na cidade. E é sempre né, sensacional, assim, quando tu vê a longo prazo onde que as coisas podem chegar, né? E Florianópolis, eles têm hoje, então, diversos projetos, né, que estão super dando certo. Eles são uma referência de inovação no Brasil, então, quem quiser, inclusive, né, fazer uma viagem aí para dentro de alguns projetos importantes aí nacionais, sem dúvida, Florianópolis é um dos lugares que devem ser visitados. Então, e esse grupo de pessoas, então, foi lá entender um pouco mais de como é que as coisas estão acontecendo para poder atuar aqui. E aí, a partir disso, como reforço mais uma vez o que a Fernanda falou do ganha-ganha, que é no longo prazo que as coisas vão acontecendo, a gente começou com outros programas, então, com parcerias aqui em Santo Ângelo. Então, o governo do estado, em parceria do governo municipal, em parceria com o Sebrae, trouxe para Santo Ângelo o Cidade Empreendedora, que é um dos programas, então, que o Sebrae tem aí, né, em parceria com os governos municipais. E a nossa prefeitura, então, hoje atua também no Cidade Empreendedora, que é um programa inovador, né, focado em desenvolver o empreendedorismo e focado nos micro e pequenos empreendedores. E aí é mais uma das novidades que eu tenho aí, né, que desde a quinta-feira passada, então, eu sou a coordenadora do Cidade Empreendedora aqui na cidade. Então, é um programa lindo, apaixonante, né, sensacional, cheio de oportunidade, e que, mais uma vez, se tu não tiver essa coisa do bichinho do empreendedorismo, e se tu não enxergar que no longo prazo as coisas, né, têm condições de acontecer, tu não faz, porque exige bastante, principalmente no interior do estado. A gente tem uma cultura bastante resistente a mudanças, então a gente acaba sempre, né, se tu não tiver muita resiliência e força de vontade, tu acaba um pouquinho desestimulado e não dá, né? Como eu sempre digo, não a gente já tem, então bora buscar esse sim de alguma forma. E aí é importante a conexão com as pessoas que têm a mesma energia, né? Porque dá um desânimo, realmente, quando tu tá assim, eu não vou dizer mais à frente, mas quando tu enxerga que tem como fazer, tu acredita naquilo, tu sabe como fazer, só que é difícil convencer as pessoas, justamente porque as pessoas não querem se movimentar, né? Aquela coisa assim de dentro. Quer ver o negócio mudar, mas não quer meter a mão, né? E aí, eu vou fazer? E aí, tipo, não é minha responsabilidade. E muitos, o que eu vou ganhar, né? E a gente tá aí, e eu sou parceira da Zissan, e a gente está aí para movimentar e fazer o que a gente pode fazer, né? A gente vai entregar o que pode entregar, o que a gente não conhece, não tem habilidade, a gente busca, né, alguém para fazer essa conexão. E é muito importante, dentro disso que tu falou, Dani, é muito importante quando o empreendedor ele desanimar, ele procurar se conectar com pessoas da mesma energia dele, que também podem estar se desmotivando, né? E então o grupo, tanto a Zissan como outros grupos, ele vai aproximar pessoas com a mesma energia, com a mesma vontade de fazer, né?
E aí, conta para nós o que tem lá na prefeitura, que está acontecendo. Essa questão que tu estava falando, Vivi, eu acho que o empreendedorismo, ele, mais uma vez, a gente volta naquela questão do autoconhecimento. Se o empreendedor ele não tiver certeza, né, dos seus valores, do seu propósito, ele acaba que ele desiste, né? Porque o teu propósito ele precisa vir antes. Eu vejo que dentro do empreendedorismo não, dentro de alguns setores mais tradicionais e pessoas mais tradicionais, às vezes essa questão do propósito, até dos valores, acaba vindo num segundo plano, porque o lucro vem sempre em primeiro lugar. E eu penso que para o empreendedor, de fato, se o propósito não vier em primeiro lugar, quando ele não tiver lucro, ele vai desestimular. E aí acaba que vai por água abaixo, né? Então, o que tu falaste da questão das conexões, né? Eu acho que o networking, ele é um dos pontos fundamentais para os empreendedores, né? Porque tu vai conectar de fato com pessoas que tenham a mesma energia que tu, os mesmos valores, os mesmos propósitos. E quando tu tiver naquele dia de muito não, que tu titubeou um pouquinho, vai ter alguém ali que pensa como tu, vai dizer, não, mas olha só, é lá na frente, que a gente lembra, é lá. Então, tu pensa no longo prazo. Hoje, talvez não esteja como tu quer, mas tu tá trabalhando para tornar aquele ambiente, né, do jeito que tu imagina que ele pode ficar. Porque o principal foco do empreendedorismo social é, de fato, a transformação social, né? A transformação cultural. E fazer isso no interior do estado é um baita de um desafio. Né? Não é para qualquer um, assim, porque a gente tem... Tudo demora a chegar aqui pra gente, né? Tanto coisas negativas quanto as positivas. Tá. Então, tudo demora a chegar aqui. Mas aí, eu acho que... Aí vai a minha opinião. Eu acho que não demora a chegar. Eu acho que demora as pessoas se educarem a mudar. Porque tudo chega em tempo real. Tudo chega. Entende? Só que, assim, as pessoas... a maioria das pessoas que tem essa resistência à mudança... E aí acontece que não tem uma mudança na educação, né? Na educação da nossa comunidade, ou da comunidade do interior em si. A gente não está agora generalizando, né? O interior em si é muito preso às suas raízes, às suas origens. E sempre foi feito assim, a gente chegou fazendo assim, então para que mexer? E aí tem aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. E a gente precisa mudar essa cultura, né? Então é educar as pessoas para mudança. E eu sou uma profunda educadora para a mudança. Dani, aqui o Rodrigo fez uma pergunta. Lá sobre o pitch, quando a gente falou antes. Mas o pitch não é praticamente uma obrigação só do empresário, pois é uma apresentação da própria empresa, em poucas palavras. A que impacta uma apresentação, venda do seu produto? Sim, né? Na verdade, o pitch, ele serve para te conseguir em pouco tempo, né? Porque ele tem essa característica de ser uma coisa curta, né? De demonstrar o teu propósito, enfim, para as pessoas interessadas. Então, se eu tiver uma oportunidade agora de, Dani, tu tem 1 minuto aí para falar da Código Kid, eu tenho que ter uma coisa pronta. Tu tem 1 minuto para falar do Cidade Empreendedora, eu tenho que ter uma coisa pronta. Tu tem 1 minuto para falar de ti, eu tenho que ter uma coisa pronta. Então, na verdade, ele serve para aquilo que tu quer expor, certo? Mas de uma forma que seja extremamente inteligente, que consiga envolver as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali resolve uma dor que alguém tem, que ele tem, que alguém tenha, né? O foco está sempre em solução para dores, né? E aí, mas isso que tu falaste, Vivi, da questão do interior e da mudança, é bem isso, e eu penso que quando a gente fala do digital, e eu e tu acho que já conversamos sobre isso, né? Antes da pandemia, né, quando a gente abriu a escola, a gente trouxe toda essa proposta do digital, né, do quanto que o digital era importante, do quanto que as empresas estavam vendendo muito mais no digital, né, que a mudança de hábito dos consumidores que estavam comprando muito mais online, enfim. E eu lembro, eu como área comercial da escola, quantas portas, né, de empresários, enfim, que eu fui e ofereci, olha, funciona assim, vamos desenvolver a tua equipe, né, vamos
fazer treinamentos, enfim, vender online, fazer um e-commerce. E eu ouvi de alguns empresários, não, mas isso não é necessário agora, né? A gente não precisa, eu não vou investir nisso. Março, pá, veio a pandemia. E agora, faz como? Eu lembro do projeto, aquele no final de 2019. Sim, Foi no final de 2019, para fazer um marketplace local, né? Que eu lembro que o shopping virtual. Isso, que a gente falou. Uhum. E aí, quer dizer, aí a resistência das pessoas à mudança, né? Dentro, mesmo tendo a informação, né? Tendo ali dados, né? Entendendo a mudança de hábito de consumo das pessoas. Mesmo assim, teve que vir uma pandemia para dar um pontapé aí e dizer, ó, vamos para frente, a gente precisa se posicionar diferente. E hoje tem que estar no celular. Eu nem digo que tu tem que ter uma presença só digital, né? Se tu tiver um site, ele precisa ser responsível, ele precisa estar no celular. Tá. Então, as pessoas mudam isso. Dani, dentro do Cidade Empreendedora, existe alguma linha que leve ao shopping virtual local, ao marketplace local? Então, dentro do Cidade Empreendedora, não. O Cidade Empreendedora, ele trabalha 4 eixos importantes para desenvolvimento. Liderança, desburocratização, compras governamentais e... Esqueci da outra, mas eu já lembro. Eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, a educação empreendedora, meu Deus, mais importante. Educação empreendedora. Então, qual que é a intenção desse projeto? Primeiro, transformar as escolas e principalmente os professores, né? Em agentes de empreendedorismo dentro de sala de aula, então envolvendo essas crianças, né, num novo momento de mundo onde empreender não tem como fugir disso, então é super importante, e fazer com que essas crianças entendam que ali num futuro logo ali, né, não distante, o fazer dinheiro é muito mais relevante do que o ganhar dinheiro. Né? Muito mais importante do que o ganhar dinheiro. Então, a gente muda aí o conceito de sala de aula. Pode falar, Vini. E tem uma mega diferença entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro, né? Dani, olha só, o tempo passou bem rápido. A gente tem aí 1 minuto. Tá? Então, assim... E aí... Antes só de continuar, eu vou te interromper só pra gente lembrar que na semana que vem a gente vai ter uma live também, né? Na sexta-feira, dia 16, com a Glauciane da Divina Gula, tá? Que a gente vai falar sobre a história do empreendedorismo dela e da Divina Gula. Sensacional. E eu quero já agradecer a todo mundo que participou aqui, convidar para voltar na semana que vem, te agradecer novamente. E agora eu te dou toda a palavra até o Instagram nos cortar, é só contigo. Tá bom, obrigada. Obrigada por todos que estiveram aí também. Educação empreendedora, liderança. Então, é outro eixo que visa ajudar, então, prefeitos e secretários a desenvolverem um plano, né, para colocar suas equipes, então, a trabalhar em projetos, né, de empreendedorismo dentro das secretarias. A questão das compras governamentais, ela é um eixo fundamental. Em 2019, olha que dado legal, em 2019, a gente teve mais de 90 milhões em compras governamentais, licitações, enfim, aqui na nossa cidade. E apenas 20% desse recurso ficou na nossa cidade, porque os empresários, empreendedores locais não têm, né, esse costume de participar de licitações. Então, a gente quer trabalhar esse projeto muito focado em ensinar os empresários locais a participarem das licitações. E a questão do liderança, educação empreendedora, compras governamentais e desburocratização, que é então a gente rever os processos hoje, né, e simplificar esses processos, para que a gente consiga então cada vez mais pessoas tendo coragem de ir lá enfrentar um processo burocrático, né, para criar a sua empresa, né, para conseguir regularizar a sua empresa.
Então, hoje, dentro desse projeto, a gente tem a Sala do Empreendedor na Prefeitura, que fica ali na Secretaria, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, que é a parte, então, que ficou sob minha responsabilidade, que é a parte da inovação dentro da Secretaria. Então, a gente tem a Sala do Empreendedor, que é uma sala com profissionais lá que ficam à disposição da sociedade de forma gratuita para micro e pequenos empreendedores, né? E eles fazem todo o processo de regularização da empresa de forma gratuita. Então, se esse empreendedor ele for num contador, hoje ele vai ter um gasto bem grande para poder regularizar o seu negócio, né? E a prefeitura, então, tem a Sala do Empreendedor que faz essa parte toda de forma gratuita e dá todo o apoio. E o Sebrae, que é um parceiríssimo, né, de alto nível aí, que trabalha desde da ajuda e do suporte na Sala do Empreendedor até a questão de treinamento e desenvolvimento dos empreendedores, enfim, para a atuação deles no mercado. Então, são projetos que eu vou estar aí coordenando, né, de agora em diante. Eu estou muito feliz com esses projetos, porque, assim como para ti também me brilha o olho essa questão de empreender. Nós seguimos com projetos da Zissan também para esse ano. Tem bastante coisa que a gente quer fazer e que às vezes falta abraço, né, Vivi? Mas a gente tem uma lista aí de projetos que a gente quer tirar do papel esse ano e todos que se encantarem aí com o projeto são muito bem-vindos para fazer parte, porque é a única forma que a gente tem de fato fortalecer e crescer é junto. Então, quanto mais junto a gente tiver, quanto mais colaboração a gente tiver, né, é muito mais fácil da gente crescer, né, e de todo mundo ganhar, e da sociedade ganhar, e da nossa cidade se destacar. A gente tem hoje um movimento de inovação na região noroeste que é bastante forte, né? Até em algumas outras regiões ele é até mais, mas aqui na nossa região, aqui Juí, Santo Ângelo, Santa Rosa, Horizontina, São Luís Gonzaga, Panambi, são cidades então que estão articuladas junto para trabalhar esse movimento de inovação. E a gente percebe que algumas cidades, né, as coisas fluem mais rápido, acontecem mais rápido, por quê? Porque tem, de fato, essa questão da colaboração e da união. Então, quanto mais a gente tiver junto para fazer isso, né, mais rápido a gente faz. E certamente todo mundo ganha. Joia, então. Muito obrigada. Vivi, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo, obrigada pela presença de todos vocês. E a Zissan está aí à disposição da comunidade, tá bom? Então, joia. Obrigada. Beijo. Super beijo, bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.